A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e amigos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que Deus abençoe os irmãos, as irmãs nesse propósito de jejum, de oração. A partir da meia-noite, nós estamos aqui ao vivo pelo Facebook, onde vamos estar lendo a palavra de Deus, falando da palavra de Deus. Estaremos orando pela nossa vida, pela nossa família, pela vida dos amigos, irmãos, pelos parentes, familiares, para que nesta madrugada o Espírito Santo de Deus venha abrir o seu entendimento espiritual, para que resplandeça a luz do Evangelho do Senhor Jesus. Quero ler a palavra de Deus no livro do apóstolo São João, evangelista São João, no capítulo 3, versículo 1 em diante, que fala sobre Nicodemos, Jesus e Nicodemos, diz o título. Fala de um homem muito culto, um homem que tinha uma posição elevada na sociedade daquela época, porém, ele não tinha o Senhor Jesus como Salvador e Libertador da sua vida. Hoje não é diferente, Tem muitas pessoas cultas, muitos homens, mulheres inteligentes, mas ainda não tem o Senhor Jesus na sua vida como Salvador, como Libertador. Ainda não abandonaram, o pecado para servir a Jesus Cristo. Jesus falou isso para Nicodemos. Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim, havia um homem fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer estes milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O versículo 4, Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 6. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se você não crê quando falo das coisas do mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do homem que está no céu. Assim como Moisés no deserto, a cobra de bronze numa estaca,
assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que creem nele tenham a vida eterna. O versículo 15, para que todos os que creem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele homem, um líder em Israel, um homem culto, ele achou que por ele ser uma boa pessoa, um bom homem, ele já poderia entrar no reino dos céus, ele poderia já estar com seu canto garantido no reino de Deus, na salvação eterna. Hoje não é diferente. Quantas pessoas dizem, eu dou esmola, eu sou uma pessoa boa, não preciso de Jesus, não preciso de me converter a Cristo, ao Evangelho, não, porque eu já sou uma pessoa de bem, já sou uma pessoa que faço bem. Nicodemos, ele era também um homem de bem, era um líder, uma pessoa boa, culta, mas ele foi ter com Jesus de noite, perguntar ao Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou para ele, você tem que nascer de novo, Nicodemos. Você tem que nascer da água e do Espírito. Ou seja, você tem que se arrepender dos seus pecados, Nicodemos, para você ter um canto no reino de Deus, a salvação eterna, a libertação da sua vida. E ele disse para Jesus, como pode, Senhor, um homem velho, porventura eu vou morrer e nascer de novo no ventre da minha mãe? Aí Jesus disse para ele, Nicodemos, vós um homem culto, inteligente. Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Meu amigo, meu irmão, minha amiga, meu parente, meu familiar, meu amigo, se você não nascer de novo, não se arrepender dos seus pecados e não crer no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, você pode ser a melhor pessoa desse mundo, mas você não terá direito à vida eterna com Deus. Porque para você ter o direito à vida eterna, você tem que se arrepender dos seus pecados, nascer de novo, ter uma vida com Deus, abandonar a idolatria, abandonar a feitiçaria, abandonar o orgulho, abandonar a arrogância, a prepotência, abandonar o eu e aceitar Jesus como Salvador da sua vida, para que você tenha o direito da sua vida eterna com Deus. Jesus falou para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, Nicodemos, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E o que é nascer do Espírito, meu irmão, é você passar a ter uma vida com Deus, é você mudar o seu caráter para melhor. Se você vivia na prática das coisas erradas, você vai abandonar. Se você vivia na prática dos vícios, você vai abandonar os vícios para servir a Jesus. Se você enganava, você não vai enganar mais. Se você mentia, você não vai mentir mais. Se você roubava, você não vai roubar mais. Porque houve uma mudança na sua vida, houve uma mudança de caráter para melhor. Foi o que Jesus falou para Nicodemos. Ele podia ser culto, ele poderia ser uma boa pessoa, mas se ele não se arrependesse, não nascesse de novo, ou seja, se ele não mudasse as suas atitudes diante de Deus, ele não poderia entrar no reino dos céus. E Nicodemos insistiu, Senhor, eu tenho que morrer e nascer de novo. E Jesus disse, não, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Uma pessoa, quando ela tem um encontro com Jesus, ela muda. Se lembra de Zaqueu, quando Jesus estava passando, uma grande multidão, diz a palavra de Deus que Zaqueu subiu numa árvore, que ele era um homem de pequena estatura, e
Jesus olhou para ele lá em cima e disse: desce, Zaqueu, depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Jesus não estava só falando da casa material, Jesus estava falando da casa espiritual, ou seja, da mente dele, do coração dele. E diz a Bíblia que ele era cobrador de impostos, ele enganava as pessoas, né? Ele cobrava mais do que era devido, ele era um enganador. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, quando o Espírito de Deus vem na vida dele, o Senhor Jesus entrou na casa dele, ou seja, no corpo dele, o Espírito Santo, na mente dele, ele disse: Senhor, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Ou seja, ele nasceu de novo. O homem velho, enganador, né, foi morto, a natureza humana pecaminosa, e ali agora ele estava nascendo de novo, ele era uma nova criatura com Jesus. Lá em Apocalipse capítulo 3 diz o Senhor: eis que estou à porta e bato, e se abrires a porta, entrarei na tua casa, cearei contigo e tu comigo. Jesus quer entrar na sua vida, meu irmão, minha irmã. Jesus quer fazer uma mudança na sua vida, na sua casa, na sua mente e no seu coração. Se você era uma pessoa que vivia, né, enganando, você não vai enganar mais, porque onde Jesus entra, a mudança. Onde Jesus entra, na casa que Jesus entra, na família que Jesus entra, o Espírito Santo entra, a mudança, meu irmão. A mudança para melhor, não para pior. A porta do seu coração, o Espírito Santo está batendo todos os dias, através do louvor que você ouve, através de uma mensagem que você ouve, através de uma pregação. Mas Jesus, ele é educado. O Espírito Santo, ele é educado. Ele só vai entrar se você der lugar. Ele só vai entrar se você quiser, meu irmão, porque Deus dá a mim e a você o livre-arbítrio, o direito de escolha. Eu e você que tem o direito de escolha, como Zaqueu. Jesus só convidou ele: Zaqueu, desce-te, porque eu quero entrar na tua casa hoje, eu quero mudar a tua história, Zaqueu. E ele reconheceu e ele disse: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ou seja, houve uma mudança de caráter na vida de Zaqueu. E uma pessoa que serve a Jesus, que reconhece Jesus, que aceita Jesus, ela tem que mudar, não para pior, mas para melhor. Foi o caso de Nicodemos. Ele era um homem bom, um homem culto em Israel. Ele era um homem que instruía o povo, mas ele ainda não tinha aceitado Jesus como Salvador da sua vida. E Jesus disse: Nicodemo, é necessário você nascer de novo, Nicodemo. É necessário você abandonar a natureza pecaminosa e passar a ter uma vida com Deus, Nicodemos. E Nicodemos creu e aceitou, né? E no capítulo 3 e o versículo 16, o Senhor Jesus fala para ele: Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, para que eu e você tivesse a vida eterna. Porque Deus não veio, Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvar ele, meu irmão. O mundo está aí, o mundo do pecado. Não é o mundo a criação de Deus, não, porque a criação de Deus é perfeita. Deus criou tudo, né, perfeito, mas nós, o ser humano, o homem, quando a Bíblia fala de homem, ela está falando de homem e de mulher. Nós pecamos. Paulo disse, né, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não pense que você não precisa de aceitar Jesus na sua vida, meu irmão. Isso é mentira do diabo. Entregue a sua vida a Jesus enquanto é tempo. Entregue a sua família a Jesus. Diga: Senhor, eu te aceito como meu Salvador. Senhor, até hoje eu fiz tanta coisa errada. Eu pequei, eu me prostituí, eu me droguei, eu menti, eu enganei, eu pratiquei tanta maldade, Senhor.
mas a partir de hoje eu entrego a minha vida ao Senhor. A partir de hoje eu quero ter um encontro com o Senhor, eu quero abandonar os vícios, Senhor. Senhor, eu quero te servir, eu quero te amar de todo o meu coração. Aí o amor ágape vai se manifestar na sua vida. O amor incondicional, o amor de Deus, né? Quando Ele enviou Jesus, dando a sua vida na cruz, o sacrifício com o seu sangue, né? Para que eu e você hoje, meu irmão, tivesse o direito da vida eterna, como a palavra fala aqui. Que eu e você um dia vai partir desse mundo para a eternidade. E será que você tem aceitado Jesus na sua vida? Você tem servido a Deus? E se eu for citar aqui vários exemplos, quando aquela mulher chegou diante de Jesus, né? Em João capítulo 8 fala que uma mulher foi apanhada em adultério e levando ela aqueles fariseus da época, né, os acusadores, porque tem pessoas que dizem assim, eu não vou ser crente ou cristão porque fulano faz aquilo, cicrano faz aquilo. Ela usa esse argumento, né, para criticar, para apontar, para zombar. Mas ela em si não se arrepende dos seus pecados para ter uma vida com Deus. Aí ela usa esse argumento achando que isso aí um dia vai salvar ela do inferno, da condenação eterna, e não vai. Porque se ela não se arrepender, ficar apontando os outros, ela está caminhando para a eternidade sem Jesus. E foi igual os fariseus, pegaram aquela mulher no ato de adultério, levaram ela até Jesus e disseram, Senhor, na lei de Moisés, esta mulher foi apanhada em adultério e ela tem que ser apedrejada, porque na lei de Moisés, aquelas mulheres que eram apanhadas em adultério, na prática do adultério, elas todas eram apedrejadas. E diz a Bíblia que Jesus estava lá na praia, abaixou a cabeça e começou a escrever na areia e disse para eles, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra sobre ela. E diz a palavra que quando Jesus levantou a sua cabeça, não tinha nenhum, saiu do maior ao menor e ficou só aquela mulher diante do Senhor. E o Senhor falou para ela, mulher, cadê os teus acusadores? Cadê eles? E ela disse, Senhor, eles se retiraram. Aí o Senhor Jesus disse para elas, se eles não te condenam, eu também não te condeno. Vai-te em paz e não peques mais. Ou seja, não viva mais nessa prática, abandone ela, se arrependa, porque eu estou te dando a oportunidade de te salvar, não só do apedrejamento, mas também salvar a alma daquela mulher, para que ela também tivesse o direito da sua salvação eterna. Então, meu irmão, é isso que Jesus quer fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Ele só quer que você dê lugar a Ele. Ele só quer que você se esforce para servir a Ele. Às vezes eu fico pensando, tem gente que se esforça para tanta coisa, né, irmão? Passa a noite em claro, se move para tanta coisa, faz tanto sacrifício tolo, e ele se esforça, mas para servir a Jesus, para ter uma vida com Deus, ele não quer. Então que Jesus nesta madrugada, meu irmão, abra seu entendimento, abra o seu entendimento espiritual, como ele abriu o de Nicodemos. Nicodemos era culto, era inteligente, era um líder, mas ele ainda não tinha nascido de novo. Talvez você seja assim, um inteligente, uma pessoa de bem, mas ainda você não se arrependeu, você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, para que você tenha o direito à vida eterna. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde e te proteja. Quero fazer uma oração pela sua vida, pela sua família, em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor abra teu entendimento e que você tenha um encontro com Cristo. Que o Senhor Jesus te abençoe. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta madrugada,
Eu entro na tua presença em oração, como diz a tua palavra no capítulo 33 de Jeremias e o versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Pai, essa pessoa, ela pode ser até uma pessoa de bem, Pai, mas ainda ela não nasceu de novo, ela não te aceitou, Jesus, como Salvador. Abre o entendimento dela, meu Deus. Talvez essa pessoa esteja que nem aquela mulher, muitos apontando, meu Deus, muitos apedrejando, muitos nos vícios do álcool, das drogas, do crime, do tráfico, das facções, enganados pelo diabo, meu Pai. O diabo tem cegado a mente dessas pessoas ao ponto delas darem a vida por coisas, meu Deus, que não vão levar elas ao encontro com o Senhor na eternidade, pelo contrário, pela condenação eterna, mas que o Senhor os alcance. O Espírito de Deus alcance elas, meu Deus, e liberte elas do engano, da cegueira espiritual, e que elas se arrependam enquanto há tempo, Pai, e aceite o Senhor como Salvador da vida delas. Meu Deus, eu oro pelos encarcerados, oro pelos doentes, pelos enfermos, oro pelos endividados, humilhados, desempregados, oro pelos aflitos, depressivos, doentes, oro, meu Deus, por aqueles que foram aos médicos, que foi constatada uma doença mortal, que o Senhor os liberte, que o Senhor os cure e os salve, e que o Senhor salve, meu Deus, liberte da maior doença maldita que é o pecado, que o profeta Isaías diz que ele começa da planta do pé ao alto da cabeça. Meu Deus, que o Senhor os liberta em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Que o Espírito do Senhor te visite, meu irmão, e te converta, e que você se arrependa enquanto há tempo, para você ter uma vida com Deus. Porque quando há um verdadeiro arrependimento, há mudança de vida, há mudança de caráter. Onde Jesus entra, aí a liberdade, aí a bênção de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e te dê a paz. Se Deus permitir, amanhã, a partir de meia-noite, nós estaremos aqui dando uma palavra, orando em jejum, para que Deus venha abençoar a tua vida, a tua família, e você venha ter um encontro com Cristo Jesus, nosso Salvador e Libertador. Pai, abençoe em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.